como os budistas devem se posicionar em relação ao que está acontecendo no mundo, por exemplo, esse caso dos Estados Unidos, né, de racismo e assim por diante. Como que os budistas devem se comportar, lidar com isso? Bom, eu tenho dito aos meus alunos para separarem dois papéis que eles exercem no mundo. Um é o papel que eles exercem como cidadãos, e o outro é o caminho espiritual e o budismo. Como cidadãos, nós devemos nos posicionar politicamente e de acordo com aquilo que nós achamos correto. Esse quesito, o que achamos correto, o que achamos certo, varia de pessoa para pessoa. De acordo com a formação, de acordo com a cultura, de acordo com o país, com a família, com múltiplos fatores, as pessoas têm diferentes nuances de opinião. Essas opiniões devem ser manifestadas e nós devemos lutar no mundo por aquilo que nós achamos certo. Alguém me perguntou esses dias, eu devo ir a uma manifestação ou não? Digo, se você está de acordo com essa manifestação, você vai lá na manifestação. Se você não está de acordo com tudo que aquela manifestação representa, você não deve ir, deve procurar o lugar certo para se manifestar. Deve escrever o que você acha, etc. Porém, o caminho espiritual e o budismo não se mistura adequadamente com essas coisas. Por exemplo, levar uma bandeira budista para uma manifestação ou ir para a manifestação com a sua identidade budista é como se você quisesse aparelhar o budismo para a linha ideológica que você apoia. Você apoia essa linha ideológica agora, neste momento. Amanhã, depois, pode ser que você mude de ideia. O budismo, há 2.500 anos, defende as mesmas coisas. É evidente que o budismo é contra a violência, é evidente que o budismo é contra discriminações de raça, de orientação sexual, de gênero. Qualquer discriminação é avessa ao ensinamento de Buda e qualquer violência também. A partir desses pontos mais concretos, é fácil nós começarmos a deduzir coisas, mas vão aparecer nuances. E as pessoas vão ter diferenças de opiniões. Não tragam essas opiniões para dentro da comunidade budista e não dividam a comunidade em grupos, porque as pessoas começam com opiniões e vão progredindo para discussões, e depois para ódios, e depois para cisões. E isso não é o Dharma de Buda, e isso não é o papel da Sangha. A Sangha tem um determinado papel vinculado ao Dharma de Buda. Mas não estou dizendo para os budistas para serem isentos de posições, não é isso. Eles devem ter posições como cidadãos. E como cidadãos devem lutar por aquilo que eles acham certo, sem jamais optar pela violência, nem em palavras, nem em atos. Então, eu, como líder budista, e essa é a minha posição pessoal, outros professores budistas têm outras ideias a esse respeito e acham que devem se posicionar. Eu acho que nós devemos nos posicionar contra a guerra em si, o conflito em si, a violência em si, mas não assumir papéis. Estou tentando imitar aquilo que meu grande mestre Buda fez. Ele tentou impedir guerras entre países, entre pequenas nações, no seu tempo. Ele foi bem sucedido em algum momento e também foi mal sucedido em outro. Mas ele não tomou lados. Ele não disse eu estou do lado A ou do lado B. Ele não disse isso.
E assim, no caminho espiritual e na nossa identidade budista, nós devemos nos comportar desta forma, levando a bandeira da harmonia dentro da Sangha, da comunidade budista, para o primeiro lugar. Mas como cidadãos, nós somos cidadãos políticos. E não ser um cidadão político é a mesma coisa que deixar que os outros decidam por nós. Os gregos tinham uma palavra para aqueles que se abstinham de votar no ágora e deixavam que os outros decidissem por eles. Essa palavra daquele que se abstinha de tomar posição política era a palavra idiota, em grego, que ganhou com o tempo outras conotações. Mas essa simples referência nos faz ver que este problema é muito, muito antigo. Nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo, na Grécia, no início da democracia. Espero que fique claro que, como cidadão, eu posso ter minhas opiniões, me manifestar e lutar por que é certo. Mas, como monge, como manto budista, eu devo fazer de tudo para que as pessoas não vejam em mim um compromissado político com um lado ou com outro e que, consequentemente, pessoas que estariam interessadas no Dharma se afastem porque não concordam com uma posição do professor ou outra. Isso não deve ser levado para o Dharma.